Em meio ao caos corporativo, um milionário ouve algo inusitado. A voz da faxineira fluindo com naturalidade em 9 idiomas. Intrigado, ele para tudo e a convida para sua sala, sem imaginar o que estava prestes a descobrir. O que ele faz a seguir não apenas muda a vida dela, mas vira o coração da empresa de cabeça para baixo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol ainda não havia nascido quando Conceição Oliveira atravessou os portões de vidro do imponente edifício da Tec Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país, localizada no coração empresarial de São Paulo. Como todos os dias nos últimos 7 anos, ela chegava antes dos executivos para garantir que tudo estivesse impecável. Aos 42 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho árduo, mas seus olhos ainda brilhavam com uma curiosidade quase juvenil. "Bom dia, seu Antônio", cumprimentou ela ao segurança que, sonolento, mal ergueu os olhos do celular. "Dia", respondeu ele secamente, já acostumado com aquela figura de uniforme azul claro que, como muitos outros funcionários terceirizados, fazia parte da paisagem invisível do prédio. Conceição seguiu pelo saguão deserto, empurrando seu carrinho de limpeza. Os saltos altos e as vozes firmes que dominariam aquele espaço em poucas horas ainda não haviam chegado. Era o momento do dia em que o prédio pertencia a pessoas como ela, as invisíveis, as que preparavam o palco para o grande espetáculo corporativo que se seguiria. No 20º andar, Conceição começou sua rotina. Cada movimento era preciso, fruto de anos de prática. Enquanto limpava, ouvia pelo fone de ouvido um podcast em russo, seu mais recente desafio linguístico. Já dominava fluentemente o inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e mandarim, além de compreender bem o japonês e o árabe. Uma paixão que começou na adolescência, quando trabalhava como empregada doméstica na casa de um professor universitário que possuía uma vasta biblioteca. "Lyubov, amor", repetiu baixinho, incorporando mais uma palavra ao seu vocabulário, enquanto esfregava uma mancha persistente no chão de mármore do corredor principal. Ninguém na Tec Brasil, exceto talvez Dona Jurema, a supervisora da equipe de limpeza, sabia desse talento extraordinário. Para todos os outros, ela era apenas a moça da faxina do 20º, quando notavam sua existência. Às 7h30, os primeiros executivos começaram a chegar. Conceição tornou-se ainda mais invisível. Movimentava-se pelos corredores como uma sombra, evitando olhares, desviando de passos apressados, recolhendo-se aos cantos quando grupos passavam discutindo em voz alta sobre metas, prazos e lucros. Aquela segunda-feira, porém, seria diferente. A Tec Brasil receberia uma importante delegação de empresários russos interessados em um projeto de expansão tecnológica. Toda a diretoria estava nervosa, especialmente porque a empresa de tradução havia acabado de informar que seu intérprete de russo estava doente. "Não acredito nisso. Como pode nos deixar na mão justo hoje?" A voz exaltada de Eduardo Vasconcelos, diretor de Relações Internacionais, ecoou pelo corredor. "Luísa, ligue para todas as agências de São Paulo. Precisamos de um intérprete de russo em 2 horas." Conceição continuou seu trabalho, agora limpando as portas de vidro da sala de reuniões onde o encontro aconteceria. Por dentro, sentia uma vontade quase irresistível de dizer que poderia ajudar. Mas anos de condicionamento social a mantinham em silêncio. Quem acreditaria nela? Uma mulher negra, sem diploma universitário, filha de lavradores do interior, de Minas Gerais, afirmando que poderia servir de intérprete para uma negociação milionária. Por volta das 9h, o caos tomou conta do andar. Os visitantes russos haviam chegado ao prédio e nenhuma agência conseguira enviar um intérprete qualificado em tempo hábil. Conceição observava discretamente, enquanto finalizava a limpeza. "Da Copa! Senhora, por favor!" Uma voz com forte sotaque russo dirigiu-se a ela. Um homem alto de aproximadamente 60 anos havia entrado na copa em busca de água. "Pode me ajudar?"
Onde está banheiro? Instintivamente, antes que pudesse se conter, Conceição respondeu em russo fluente. O banheiro fica no final do corredor à direita, senhor. Posso acompanhá-lo até lá se desejar. O homem arregalou os olhos, visivelmente surpreso ao ouvir, sua língua materna sendo falada com tamanha naturalidade por uma funcionária de limpeza brasileira. Sua pronúncia é excelente. Onde aprendeu russo tão bem? Perguntou ele, genuinamente impressionado. Autodidata, respondeu Conceição, com um sorriso tímido. Gosto muito de idiomas. Naquele momento, Rodrigo Menezes, o presidente da Tec Brasil, entrou na Copa acompanhado de Eduardo, ambos com expressões tensas. Ah, Mikhail, aqui está você, exclamou Rodrigo em inglês. Estávamos procurando por você. Infelizmente tivemos um problema com o nosso intérprete hoje, mas estamos tentando resolver. Não precisam se preocupar, interrompeu Mikhail em inglês, apontando para Conceição. Esta senhora fala russo perfeitamente. Foi uma surpresa muito agradável. Rodrigo e Eduardo olharam para Conceição como se a vissem pela primeira vez. De fato, era a primeira vez que realmente a viam. A senhora fala russo? Perguntou Rodrigo, incrédulo. Sim, senhor, respondeu Conceição, sentindo o rosto queimar de vergonha. Falo russo e alguns outros idiomas também. Outros idiomas? Quais? A curiosidade substituiu a surpresa no rosto de Rodrigo. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim. Ela enumerou timidamente. E entendo bem japonês e árabe, mas ainda estou aperfeiçoando. Um silêncio atônito preencheu a pequena copa. Eduardo foi o primeiro a se recuperar do choque. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntou desconfiado. Mikhail franziu o senho, ofendido com a insinuação. Eu a ouvi falar. Sua pronúncia é impecável. Melhor que muitos intérpretes, profissionais que conheci. Rodrigo observava Conceição com intensidade, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Aquela mulher que há anos limpava os corredores da empresa sem ser notada, escondia um talento extraordinário que poderia salvar a reunião mais importante do ano. Senhora, começou Rodrigo, percebendo que nem sabia seu nome. Conceição. Conceição Oliveira. Ela completou. Senhora Oliveira, precisamos urgentemente de sua ajuda. Nosso intérprete cancelou de última hora. E temos uma reunião crucial com a delegação russa em 30 minutos. Sei que isso não faz parte das suas funções, mas a empresa estaria eternamente grata se pudesse nos auxiliar hoje. Conceição sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez em 7 anos que alguém naquele prédio a tratava como uma pessoa com valor além do serviço de limpeza que executava. Eu posso ajudar, sim, respondeu, a voz quase um sussurro. Excelente. Rodrigo sorriu aliviado. Eduardo, por favor, leve a senhora Oliveira para se preparar. Mikhail, peço desculpas pelo contratempo. Parece que encontramos uma solução ainda melhor do que esperávamos. Enquanto seguia Eduardo pelo corredor, Conceição lançou um último olhar para seu carrinho de limpeza abandonado na copa. De repente, sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. No banheiro feminino do 20º andar, Conceição olhava seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Ainda vestia o uniforme azul claro da empresa de limpeza, mas dentro de minutos estaria servindo de intérprete para uma negociação milionária. As mãos trêmulas ajustaram o crachá de funcionária terceirizada. Respire fundo, murmurou para si mesma. Você consegue fazer isso. A porta do banheiro abriu e Luísa, a secretária executiva de Eduardo, entrou com uma expressão de desconforto evidente. Senhora Oliveira, o senhor Vasconcelos pediu para entregar isso. Estendeu um blazer preto e uma camisa branca. Achamos que seria mais apropriado para a reunião. Conceição aceitou as peças, sentindo o peso do preconceito nas entrelinhas daquele gesto. Obrigada. Quando Luísa saiu, Conceição vestiu as roupas emprestadas. O blazer era grande demais, a camisa apertada no busto. Não importava. Por um breve momento, permitiu-se sorrir para seu reflexo. Vamos lá, Conceição dos Santos Oliveira. Mostre o que você sabe.
Na sala de reuniões, 10 executivos russos e 8 brasileiros aguardavam, tensos. Quando Conceição entrou, seguida por Eduardo, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros céticos. Rodrigo levantou-se imediatamente. Senhores, esta é a senhora Conceição Oliveira, que gentilmente concordou em nos ajudar com a interpretação hoje. Dirigindo-se a ela, completou: por favor, sente-se aqui ao meu lado. Conceição obedeceu, sentindo o coração bater tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. A seu lado esquerdo, Micail sorriu encorajadoramente. À direita, Rodrigo ainda a observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Podemos começar? Perguntou Eduardo, visivelmente ansioso. Quando Rodrigo iniciou sua apresentação em português, Conceição traduziu para o russo com uma fluência que fez até os mais céticos executivos brasileiros erguerem as sobrancelhas. Não apenas traduzia as palavras, mas captava nuances, transmitia emoções, adaptava expressões idiomáticas. Estava em seu elemento. 2 horas depois, quando a reunião terminou com sorrisos e apertos de mão, Micail aproximou-se de Rodrigo. Sua intérprete é extraordinária, comentou em inglês. Não entendemos por que vocês a mantêm escondida. Na Rússia, ela seria um tesouro nacional. Rodrigo sorriu, constrangido, enquanto observava Conceição conversando com outros membros da delegação russa. Às vezes não reconhecemos os tesouros que temos diante de nós. Quando todos os visitantes se retiraram, apenas Conceição, Rodrigo, Eduardo e 2 diretoras permaneceram na sala. O silêncio era pesado. Preciso entender o que aconteceu aqui hoje. Rodrigo finalmente falou, encarando Conceição. Como uma funcionária da limpeza fala tantos idiomas com essa fluência? Conceição endireitou a coluna. Aprendi sozinha, senhor. Sempre tive facilidade com línguas. Sozinha? Eduardo repetiu, incrédulo. Impossível. A senhora deve ter feito cursos, faculdade. Não, senhor, Conceição respondeu com dignidade. Nunca tive dinheiro para a faculdade. Comecei a trabalhar aos 12 anos como doméstica, na casa de um professor universitário. Ele tinha uma biblioteca imensa e me deixava pegar os livros emprestados. Comecei com inglês, depois espanhol. Foi assim. Rodrigo inclinou-se para a frente, genuinamente interessado. E os outros idiomas? Cada emprego me trouxe uma oportunidade diferente. Trabalhei em um restaurante japonês. Aprendi com os chefes. Fui babá para uma família libanesa. Aprendi árabe com eles. Sempre aproveitei cada chance de aprender. Por que nunca buscou um emprego como tradutora ou intérprete? Perguntou uma das diretoras. O sorriso de Conceição adquiriu um traço de amargura. Tentei, senhora, várias vezes, mas sem diploma, sem conexões. As portas não se abrem facilmente para pessoas como eu. E como veio parar na equipe de limpeza da Tec Brasil? Perguntou Rodrigo. Precisava sustentar minha filha. Ela está na faculdade de enfermagem último ano. Sempre priorizei a educação dela. Um silêncio reflexivo caiu sobre a sala. Rodrigo observava Conceição com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Senhora Oliveira, posso convidá-la para um café em meu escritório? Gostaria de conversar mais sobre sua história. Eduardo e as diretoras trocaram olhares surpresos, mas ninguém ousou questionar o presidente. No luxuoso escritório de Rodrigo, com vista para a Avenida Paulista, Conceição sentou-se desconfortavelmente na borda de uma poltrona de couros. Café? Ofereceu Rodrigo. Sim, obrigada, sem açúcar. Enquanto servia 2 xícaras, Rodrigo falou casualmente. Sabe, eu também não nasci em berço de ouro. Meu pai era motorista de ônibus no interior do Paraná. Fui o primeiro da família a fazer faculdade. Conceição assentiu, sem saber, ao certo para onde aquela conversa estava indo. Mas tive oportunidades que a senhora claramente não teve, continuou ele, entregando-lhe o café. E ainda assim aqui está você, falando mais idiomas que qualquer executivo desta empresa. A necessidade nos ensina muito, Sr. Menezes. Me chame de Rodrigo, por favor. Ele sentou-se à sua frente. Quero entender melhor sua trajetória. Como foi sua infância? Conceição respirou fundo. Nunca falava sobre seu passado, mas algo no olhar de Rodrigo a encorajou.
Nasci em Ribeirão das Almas, interior de Minas. Minha mãe trabalhava na roça. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Aos 12, vim para São Paulo com minha mãe, que conseguiu emprego como doméstica. Comecei a trabalhar na mesma casa, ajudando. E a escola? Estudei até terminar o ensino médio sempre à noite. Queria fazer faculdade de letras, mas engravidei aos 19 anos. O pai da minha filha sumiu quando soube da gravidez. Tive que escolher entre estudar ou trabalhar para sustentá-la. Deu de ombros. Não foi uma escolha difícil. E sua paixão pelos idiomas? O rosto de Conceição iluminou-se. Começou com a biblioteca daquele professor. Ele notou meu interesse e me incentivou. Disse que eu tinha um dom natural. Depois, virou uma forma de escape. Nos momentos mais difíceis, mergulhar em um novo idioma era como viajar para outro mundo, sem sair do lugar. Rodrigo observava-a com crescente admiração. E como aprendia, sem curso e sem professores? Livros, principalmente. Depois vieram fitas cassete, CDs, programas de rádio. Hoje uso aplicativos, podcasts, vídeos na internet. Sempre encontrei um jeito. Impressionante. Rodrigo tomou um gole de café pensativo. E nos 7 anos que trabalha aqui, ninguém nunca descobriu seu talento? Conceição deu um sorriso triste. Senhor Manny, Rodrigo, pessoas como eu são invisíveis. Ninguém pergunta a uma faxineira se ela fala mandarim ou alemão. Ninguém se interessa pela história de quem limpa o chão que pisam. As palavras pairaram no ar, pesadas de verdade. Rodrigo baixou os olhos, constrangido, por saber que ele próprio passara por Conceição centenas de vezes, sem realmente vê-la. Bem, isso muda hoje, afirmou com convicção. Tenho uma proposta para a senhora. O coração de Conceição acelerou. Que tipo de proposta? Amanhã teremos a segunda rodada de negociações com os russos. Gostaria que a senhora participasse novamente como intérprete oficial. Pagaremos uma compensação adequada, claro. Eu se agradeço a oportunidade, respondeu Conceição, tentando esconder a decepção. Esperava algo mais permanente. Rodrigo sorriu como se pudesse ler seus pensamentos. Isso é apenas o começo, senhora Oliveira. Se tudo correr bem amanhã, e tenho certeza que correrá, teremos uma conversa mais séria sobre seu futuro na Tec Brasil. Quando Conceição deixou o escritório de Rodrigo, já passava das 18 horas. O prédio estava quase vazio, exceto por alguns funcionários retardatários. No vestiário, trocou o blazer emprestado pelo seu uniforme novamente e foi buscar seu carrinho de limpeza, abandonado na copa tantas horas antes. Enquanto empurrava o carrinho para o elevador, sentiu olhares curiosos a seguindo. Os rumores já haviam se espalhado. A faxineira do 20º que falava russo e salvara a reunião com os estrangeiros. No ponto de ônibus, enviou uma mensagem para a filha. Vai chegar mais tarde hoje, filha. Algo incrível aconteceu. Te conto quando chegar. Tainá respondeu. Imediatamente. O que foi, mãe? Tô preocupada. Conceição sorriu para o celular. Como explicar que depois de décadas sendo invisível, alguém finalmente a enxergara? Acho que vou mudar de emprego, digitou simplesmente. O apartamento pequeno no bairro do Capão Redondo, na periferia de São Paulo, estava mergulhado na penumbra quando Conceição finalmente chegou em casa. Quase 22 horas, 2 horas a mais do paz que seu horário habitual. No sofá da sala, Tainá havia adormecido com livros de enfermagem espalhados ao seu redor. Ao ouvir a porta, a jovem de 23 anos despertou sobressaltada. Mãe, estava preocupada. O que aconteceu? Conceição largou a bolsa gasta no chão e sentou-se ao lado da filha, exausta, mas com um brilho incomum nos olhos. Filha, você não vai acreditar no dia que tive. Durante a próxima meia hora, Conceição relatou os eventos extraordinários. Daquele dia, enquanto Tainá ouvia, os olhos arregalados de espanto e orgulho. Eu sempre disse, mãe. Sempre falei que um dia alguém ia reconhecer seu talento. Tainá abraçou a mãe com força. Não acredito que finalmente aconteceu. Calma, filha. Foi só uma reunião. Amanhã tem mais. E depois, quem sabe? Como assim, quem sabe? Eles têm que te contratar como intérprete oficial. Você é melhor que qualquer um desses tradutores de agência. Conceição sorriu, acariciando o rosto da filha. Vamos com calma.
O presidente falou em conversar sobre meu futuro na empresa depois da reunião de amanhã, mas não prometo nada. Presidente da empresa, hein? Tainá ergueu uma sobrancelha. Como ele é? Rodrigo Menezes? Mais jovem do que eu esperava. Deve ter uns 45 anos. Parece diferente dos outros executivos. Mais humano, sabe? Tainá sorriu maliciosamente. Bonito? Tainá. Conceição fingiu indignação, mas riu em seguida. Não reparei nisso. E além do mais, ele provavelmente é casado. Não vi aliança na foto que saiu na exame do mês passado, comentou Tainá casualmente, recebendo um olhar surpreso da mãe. O que foi? Pesquisei sobre a empresa quando você começou a trabalhar lá. Conceição balançou a cabeça, sorrindo. Vamos dormir. Amanhã preciso estar no meu melhor. Naquela noite, porém, o sono custou a chegar. Deitada na cama, Conceição revivia cada momento do dia, cada palavra trocada, cada olhar de surpresa. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Na manhã seguinte, Conceição chegou à Tech Brasil vestindo sua única roupa formal, uma calça preta simples e uma blusa azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Ao entrar no edifício, notou algo diferente. O segurança a cumprimentou pelo nome com um sorriso. No elevador, pessoas que nunca haviam notado sua existência lançavam olhares curiosos em sua direção. Bom dia, senhora Oliveira, disse Rodrigo, encontrando-a no corredor do 20º andar. Pronta para hoje? Bom dia, senhor Menezes, estou sim. Ótimo. A reunião começa às 10 horas. Enquanto isso, pedi que preparassem uma sala para a senhora revisar alguns documentos que serão discutidos hoje. Rodrigo conduziu-a até uma pequena sala de reuniões, onde uma pasta com o logo da Tech Brasil e um laptop corporativo a aguardavam. Aqui estão os contratos e apresentações que discutiremos. Se tiver qualquer dúvida técnica, estarei em meu escritório. Quando Rodrigo saiu, Conceição abriu a pasta com cuidado. Contratos em português e russo, apresentações detalhadas sobre tecnologias que a empresa desenvolvia, projeções financeiras. Mergulhou na leitura, absorvendo cada detalhe. Uma hora depois bateu na porta do escritório de Rodrigo. Entre. A voz dele soou distraída. Conceição entrou timidamente, a pasta nas mãos. Desculpe interromper, Sr. Menezes, mas encontrei algumas inconsistências na tradução dos contratos que talvez queira corrigir antes da reunião. Rodrigo olhou-a surpreso. Inconsistências? Sim. Na cláusula 4.2, a tradução para o que russo omite a parte sobre os direitos de propriedade intelectual. E na seção 7, há um erro de tradução, que muda completamente o sentido do prazo de pagamento. Rodrigo fitou-a por alguns segundos, então pediu que se sentasse e mostrasse os erros que encontrara. Nos próximos 30 minutos, Conceição explicou detalhadamente cada problema, propondo correções. Isso é extremamente valioso, senhora Oliveira. Essas falhas poderiam nos custar milhões. Ele parecia genuinamente impressionado. Vou pedir que corrijam imediatamente, obrigado. A reunião com os russos correu ainda melhor que a do dia anterior. Conceição não apenas traduziu impecavelmente, mas também ajudou a esclarecer pontos sarécnicos complexos, demonstrando que havia não apenas compreendido, mas assimilado todo o conteúdo dos documentos. Ao final do encontro, quando os visitantes se retiraram, Rodrigo pediu que Conceição o acompanhasse novamente a seu escritório. Desta vez, Eduardo Vasconcelos e Regina Álvares, a diretora de Recursos Humanos, já os aguardavam. Por favor, sente-se, convidou Rodrigo, indicando uma cadeira. O semblante sério dos 3 executivos fez o coração de Conceição acelerar. Senhora Oliveira, começou Rodrigo após uma breve pausa. Depois do que presenciamos nesses 2 dias, tivemos uma longa conversa sobre seu futuro na Tech Brasil. Conceição assentiu em silêncio, tentando não demonstrar ansiedade. Sua contribuição foi inestimável, não apenas pela interpretação em si, mas pela identificação de erros críticos nos contratos e pela capacidade de compreender e explicar conceitos técnicos complexos. Obrigada, senhor.
Diante disso, continuou ele, gostaríamos de oferecer-lhe uma nova posição na empresa. O coração de Conceição quase parou. Uma nova posição? Regina tomou a palavra. Estamos criando um cargo de especialista em relações internacionais, subordinado diretamente à presidência. A função envolverá tradução e interpretação, claro, mas também análise de documentos internacionais, suporte a negociações e assessoria cultural para nossas operações globais. Conceição piscou várias vezes, incapaz de acreditar no que ouvia. E gostaríamos que a senhora assumisse essa posição, completou Rodrigo. Eu? A voz saiu quase inaudível. Mas eu não tenho formação acadêmica, nem experiência corporativa. A senhora tem algo muito mais valioso, respondeu Rodrigo. Talento natural, conhecimento autodidata e uma perspectiva única que esta empresa precisa desesperadamente. Eduardo, que até então permanecera calado, pigarreou. Devo ressaltar que houve divergências quanto a essa decisão. Alguns diretores expressaram preocupação com a falta de credenciais formais da senhora. E outros, interrompeu Regina, com firmeza, argumentaram que credenciais não substituem competência, e competência foi o que a senhora demonstrou. O salário inicial seria este, disse Rodrigo, deslizando um papel pela mesa. Conceição olhou o número e quase engasgou. Era mais do que ela ganharia em um ano inteiro como faxineira. Além disso, continuou Regina, a empresa oferecerá um pacote de benefícios completo, incluindo plano de saúde premium para a senhora e sua filha, vale-refeição, transporte e, se desejar, auxílio educação para que possa cursar uma faculdade. As lágrimas que Conceição lutava para conter finalmente escaparam. Eu não sei o que dizer. Diga sim, sugeriu Rodrigo com um sorriso gentil. Preciso pensar. É uma mudança muito grande. Tenho medo de não conseguir corresponder às expectativas. Compreendemos perfeitamente, disse Regina. Por que não leva o contrato para casa, conversa com sua filha e nos dá uma resposta até sexta-feira? Conceição assentiu, enxugando discretamente as lágrimas. Obrigada pela oportunidade, de verdade. Quando deixou o prédio da Tec Brasil naquela tarde, Conceição sentia-se como se flutuasse. No metrô lotado, segurava a pasta com o contrato, contra o peito como se fosse um tesouro precioso. Pessoas a empurravam. O calor era sufocante, mas nada disso importava. Pela primeira vez em décadas, sentia que seu horizonte se expandia para além da sobrevivência diária. Em casa, Tainá soltou um grito de alegria ao ouvir a proposta. Mãe, isso é incrível, você vai aceitar, né? Conceição hesitou. E se eu não conseguir, filha? E se descobrirem que sou uma fraude? Fraude? Tainá parecia indignada. Você fala 9 idiomas, mãe, 9, aprendeu sozinha, como isso seria fraude? Não tenho diploma, não sei me comportar em reuniões corporativas, não entendo o jargão empresarial. E daí, você? Aprendeu russo sozinha, vai aprender isso também. Tainá segurou as mãos da mãe. Toda a sua vida você sacrificou seus sonhos pelos meus. Agora é sua vez. Naquela noite, mãe e filha sentaram-se à mesa da cozinha e leram juntas cada linha do contrato. Tainá pesquisou no Google termos que não compreendiam. Fizeram uma lista de prós e contras, discutiram cenários, calcularam despesas. Se aceitar, concluiu Tainá, poderemos sair deste apartamento. Ir para um lugar melhor, mais perto do centro. Mas você cresceu aqui, argumentou Conceição. Todos nossos vizinhos, seus amigos... Mãe... Tainá segurou seu rosto entre as mãos. Eu sempre soube que... Você merecia mais do que isto. Você me ensinou a sonhar grande. Agora é hora de você seguir seu próprio conselho. Na manhã seguinte, Conceição levantou-se antes do amanhecer. Preparou um café forte e sentou-se na pequena varanda do apartamento, observando a periferia de São Paulo despertar. Os sons familiares, vizinhos saindo para trabalhar, ônibus passando na avenida principal, crianças se preparando para a escola, trouxeram-lhe uma estranha nostalgia antecipada. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Rodrigo Menezes. Bom dia. Aceito a proposta. Quando devo começar?
A resposta veio quase imediatamente. Excelente notícia. Segunda-feira, 8 horas. Bem-vinda oficialmente à equipe Tech Brasil. Conceição. Ela sorriu para o celular, um misto de medo e excitação fazendo seu coração bater forte. Uma nova vida começaria em 4 dias. O fim de semana passou num turbilhão de emoções e preparativos. Tainá insistiu que precisavam comprar roupas novas para o novo cargo da mãe, e juntas foram ao shopping. Um programa raro para ambas. Conceição hesitou diante das vitrines de lojas que nunca imaginara frequentar, mas a filha a empurrou para dentro, com determinação. Se você vai ser executiva, precisa se vestir como uma, declarou Tainá, selecionando blazers, calças sociais e camisas. Não sou executiva, filha. Sou apenas uma especialista. Especialista que vai ganhar mais que muito engenheiro por aí, rebateu Tainá com orgulho. Experimente este. No provador, Conceição mal se reconheceu no espelho. O blazer preto estruturado, a camisa de seda verde esmeralda, a calça social, bem cortada, transformavam completamente sua silhueta, sua postura, até mesmo seu olhar. "Mãe, você está linda!" exclamou Tainá quando ela saiu do provador. Conceição olhou o preço e empalideceu. "Filha, isso custa quase metade do que eu ganho no mês. Mas agora você pode pagar", insistiu Tainá. "E pense como um investimento." Ao final do dia, saíram com 4 conjuntos completos. Um investimento que consumiu quase todas as economias de Conceição, mas que Tainá garantiu ser essencial. Na segunda-feira, Conceição acordou às 5 horas, embora só precisasse estar na empresa às 8 horas. Tomou um banho demorado, arrumou o cabelo com cuidado, maquiou-se levemente seguindo um tutorial que Tainá havia mostrado e vestiu um dos conjuntos novos. Quando saiu do quarto, a filha, que já estava de pé esperando, aplaudiu. "Uau, parece que você nasceu para isso, mãe." No metrô, Conceição sentiu-se estranhamente exposta. As pessoas a olhavam de maneira diferente, não mais com a indiferença, reservada a uma faxineira de uniforme, mas com respeito, até mesmo admiração. Era como se, ao mudar de roupa, tivesse se tornado visível. Chegando à Tech Brasil, a sensação de irrealidade continuou. O segurança não apenas a cumprimentou, mas veio abrir a porta. Na recepção, uma jovem a aguardava. "Senhora Oliveira, sou Débora, assistente da presidência. Vim acompanhá-la até seu novo escritório." Seu escritório. As palavras soaram estranhas. Seguiu Débora até o elevador, consciente dos olhares que a acompanhavam. Alguns curiosos, outros surpresos, alguns visivelmente desaprovadores. No 20º andar, o mesmo que limpara por 7 anos, Débora conduziu-a por um corredor até uma porta de vidro fosco, onde uma placa dourada indicava Conceição Oliveira, especialista em relações internacionais. Conceição parou perplexa. Seu nome, numa placa, na porta de um escritório. "A senhora está bem?" perguntou Débora, notando sua hesitação. "Sim, só. Surpresa." Dentro, um escritório compacto, mas elegante, a aguardava. Mesa de madeira escura, computador de última geração, telefone, algumas plantas e, o detalhe que fez seus olhos marejarem, uma pequena estante já preenchida com dicionários e livros sobre negócios internacionais em diversos idiomas. "O Sr. Menezes pediu que selecionássemos material que poderia ser útil", explicou Débora. "Se precisar de algo mais, é só pedir." "É perfeito", murmurou Conceição. "Seu crachá e laptop corporativo estão na mesa. Senha inicial está no envelope." "Ah, e o Sr. Menezes pediu para avisá-la que passará aqui às 9 para levá-la à reunião de apresentação com a diretoria." Quando Débora saiu, Conceição permitiu-se alguns momentos para absorver a realidade. Sentou-se na cadeira ergonômica, tão diferente do banquinho duro que usava nos intervalos da limpeza, e tocou a superfície lisa da mesa, o teclado do computador, a placa com seu nome. Tudo parecia um sonho. Às 9 em ponto, Rodrigo bateu. "A porta, posso entrar?" "Claro." Ele entrou com um sorriso caloroso. "Como está se sentindo no primeiro dia?" Honestamente, como se tivesse entrado na dimensão errada.
confessou Conceição. Há uma semana eu estava limpando este andar. Rodrigo assentiu, compreensivo. Grandes mudanças sempre causam essa sensação de deslocamento. Mas garanto que você está exatamente onde deveria estar, consultou o relógio. Pronta para conhecer a diretoria completa? Na verdade, não, admitiu Conceição. Mas vamos lá. Rodrigo riu. Essa é a atitude. Na sala de reuniões principal, 10 diretores aguardavam. Alguns rostos eram familiares. Eduardo Vasconcelos, Regina Álvares. Outros completamente novos. Todos olharam com intensidade quando Rodrigo entrou com Conceição. Bom dia a todos, começou Rodrigo. Como sabem, hoje damos as boas-vindas oficiais à mais nova integrante da nossa equipe executiva. Conceição Oliveira assume a posição recém-criada de especialista em relações internacionais, reportando-se diretamente a mim. Conceição observou as reações. Alguns sorrisos genuínos, vários olhares neutros e pelo menos 3 expressões de clara desaprovação. Conceição traz para a Tec Brasil uma habilidade extraordinária com idiomas, 9 para ser. Exato, e uma perspectiva única, que acredito ser exatamente o que precisamos para expandir nossa presença global de maneira autêntica e culturalmente sensível. A apresentação continuou, com Rodrigo explicando em detalhes as responsabilidades do novo cargo. Quando terminou, abriu espaço para perguntas. Um silêncio constrangedor se instalou até que uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos, grisalhos perfeitamente penteados e expressão severa, levantou a mão. Cristina Portela, diretora financeira, apresentou-se secamente. Senhor Menezes, embora respeite sua prerrogativa como presidente, devo expressar preocupação com esta nomeação incomum. A senhora Oliveira não possui as credenciais acadêmicas mínimas que exigimos de qualquer analista júnior, muito menos de alguém em posição executiva. Antes que Rodrigo pudesse responder, outro diretor interveio. Concordo, temos políticas de contratação e promoção estabelecidas há anos. Este caso cria um precedente perigoso. Conceição manteve-se impassível externamente, embora, por dentro, sentisse cada palavra como uma punhalada. Rodrigo parecia prestes a defender sua decisão quando ela decidiu falar. Com licença, sua voz soou clara e firme, surpreendendo até a ela mesma. Compreendo perfeitamente suas preocupações. Estariam absolutamente corretos em qualquer circunstância normal. Não tenho diploma universitário. Nunca ocupei um cargo corporativo. E até semana passada estava limpando os banheiros que vocês usam. O silêncio na sala era palpável. Conceição continuou. Mas também falo 9 idiomas fluentemente. Aprendi sozinha, enquanto trabalhava em 3 empregos para sustentar minha filha. Identificai erros críticos na tradução de contratos que poderiam ter custado milhões à empresa. E conectei-me culturalmente com clientes estrangeiros de uma forma que abriu portas até então fechadas. Fez uma pausa. Não estou pedindo que ignorem minha falta de credenciais. Estou pedindo que avaliem minha competência pelos resultados que entregarei. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que Regina Álvares começou a aplaudir discretamente. 2 outros diretores se juntaram. Cristina Portela manteve a expressão impassível, mas não fez mais objeções. Após a reunião, Rodrigo acompanhou Conceição de volta ao seu escritório. Isso foi impressionante, comentou. Muitos executivos com anos de experiência não teriam se saído tão bem diante daquela pressão. Aprendi a me defender cedo na vida, respondeu Conceição simplesmente. Nas semanas seguintes, Conceição mergulhou no trabalho com uma intensidade impressionante. Chegava antes de todos, saía depois da maioria, absorvia conhecimento como uma esponja. Pediu a Débora que agendasse reuniões individuais com cada diretor de departamento para entender melhor o funcionamento da empresa. Estudava relatórios durante a noite. Acompanhava notícias internacionais obsessivamente. Sua primeira grande oportunidade de provar seu valor veio quando a Tec Brasil iniciou negociações com uma empresa marroquina. O executivo enviado voltou frustrado, relatando barreiras culturais intransponíveis. Em uma reunião para discutir o fracasso,
Conceição ouviu atentamente e então pediu para intervir. Se me permitem uma sugestão, acredito que a abordagem inicial foi culturalmente inadequada. No Marrocos, negócios começam com relacionamentos pessoais, não com propostas diretas. E como sabe disso? Questionou Eduardo cético. Trabalhei para uma família marroquina por 2 anos. Além disso, falo árabe marroquino, que é bastante diferente do árabe clássico. Isso por si só já seria um gesto apreciado pelos nossos potenciais parceiros. Rodrigo olhou-a com interesse. Você sugere uma nova abordagem? Sugiro que eu acompanhe a próxima visita. Posso facilitar, não. Apenas a comunicação linguística, mas também a cultural. Uma semana depois, Conceição estava em Casablanca, sentada em uma sala de reuniões com vista para o Oceano Atlântico. Ao seu lado, Eduardo observava com espanto enquanto ela conversava, fluidamente em Darija, árabe marroquino, com os executivos locais trocando histórias pessoais, falando sobre família, construindo conexões antes de mencionar qualquer aspecto do negócio. Quando finalmente abordaram a proposta, o clima era completamente diferente. O que antes eram resistência e formalidade transformou-se em colaboração entusiasmada. Ao final de 3 dias, retornaram ao Brasil com um acordo preliminar, algo que Eduardo havia considerado impossível. No voo de volta, ele finalmente admitiu: "Você provou seu valor. Não imaginei que isso aconteceria, mas estou impressionado." "Obrigada." "Eduardo, aprecio sua honestidade." De volta à Tec Brasil, a notícia do sucesso em Marrocos espalhou-se rapidamente. Conceição começou a receber e-mails de outros departamentos solicitando sua ajuda em projetos internacionais. Sua agenda tornou-se subitamente lotada. Num fim de tarde, enquanto organizava documentos em seu escritório, uma batida tímida na porta interrompeu sua concentração. "Entre." Uma jovem assistente administrativa que Conceição reconheceu, do departamento de marketing, apareceu à porta, visivelmente nervosa. "Senhora Oliveira? Desculpe incomodar, sou Ana Paula, do marketing." "Olá, Ana Paula, como posso ajudar?" A jovem hesitou. "Na verdade, vim agradecer." "Agradecer? Não me lembro de termos trabalhado juntas ainda." "Não trabalhamos. É que... Bem, minha avó é boliviana. Cresci falando espanhol e quechua em casa, mas sempre escondi isso aqui na empresa. Tinha medo que pensassem que não era profissional o suficiente." Ana Paula respirou fundo. "Mas depois que a senhora chegou, depois de ver como todos respeitam seu conhecimento de idiomas, finalmente tive coragem de me oferecer para ajudar no projeto da Bolívia." Conceição sentiu um nó na garganta. "E como foi?" "Incrível. O diretor de marketing me convidou para liderar a equipe de adaptação cultural da campanha. É a primeira vez que me sinto realmente valorizada pelo que sou, não apenas pelo meu diploma." Quando Ana Paula saiu, Conceição permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo o significado daquele encontro. Talvez sua presença na Tec Brasil estivesse causando ondas maiores do que imaginava. Naquela noite, ao contar o episódio para Tainá, no novo apartamento que haviam alugado, um 3 quartos arejado, próximo ao metrô Consolação, a filha sorriu. "Viu, mãe? Você não está apenas mudando sua própria vida, está mudando a vida de outras pessoas." Conceição sorriu, pensativa. Talvez seja esse o propósito de tudo isso. 3 meses se passaram desde que Conceição assumira seu novo cargo. O pequeno escritório que inicialmente parecia tão imponente, agora estava personalizado com fotos de Tainá, algumas plantas e uma coleção crescente de pequenas lembranças dos países com os quais negociara. Um pequeno tapete marroquino decorava uma parede presente da equipe de Casablanca após o fechamento bem-sucedido do contrato. Seu impacto na Tec Brasil era inegável. 3 novos contratos internacionais haviam sido fechados com sua participação direta. Funcionários de diferentes departamentos a procuravam não apenas para traduções, mas para conselhos sobre abordagens culturais. Até mesmo Eduardo Vasconcelos, inicialmente seu maior cético,
agora a consultava regularmente. Naquela manhã de quinta-feira, Conceição analisava documentos para uma negociação com uma empresa chinesa quando Débora, a assistente da presidência, bateu à porta. Conceição, desculpe interromper. Cristina Portela solicita sua presença na sala dela. Agora. O tom de Débora e sua expressão preocupada fizeram Conceição sentir um frio na espinha. Cristina, a diretora financeira, nunca escondera sua desaprovação quanto à contratação de Conceição. Nos últimos meses, haviam mantido uma relação estritamente profissional, fria e distante. Ela disse sobre o que se trata? Não, só pediu urgência. Conceição respirou fundo, ajustou o blazer e dirigiu-se ao andar da diretoria financeira. A secretária de Cristina anunciou sua chegada pelo interfone e indicou que entrasse imediatamente. No amplo escritório de vidro e aço, Cristina Portela esperava sentada atrás de sua imponente mesa, acompanhada por Fernando Bastos, diretor jurídico, e, surpreendentemente, Regina Alvarez, de Recursos Humanos. As expressões graves dos três fizeram Conceição parar na porta. «Entre e feche a porta, por favor», instruiu Cristina secamente. Conceição obedeceu, mantendo a compostura, apesar da ansiedade crescente. «Bom dia. Em que posso ajudá-los?» «Sente-se, senhora Oliveira», disse Cristina, indicando uma cadeira. «Esta reunião é sobre uma situação bastante delicada». Conceição sentou-se, costas retas, mãos cruzadas sobre o colo, tentando parecer mais calma do que realmente estava. «Recebemos uma denúncia anônima», continuou Cristina, alegando que a senhora forneceu informações falsas durante seu processo de contratação. «Informações falsas?» repetiu Conceição, genuinamente confusa. «Que tipo de informações?» Fernando Bastos interveio, especificamente sobre suas qualificações linguísticas. A denúncia sugere que a senhora exagerou significativamente sua proficiência em certos idiomas, particularmente russo e mandarim. Conceição sentiu uma onda de indignação subir pelo corpo. «Isso é absurdo. Nunca menti sobre minhas habilidades». «De qualquer forma», continuou Cristina, «como empresa de capital aberto, temos protocolos rígidos para investigar quaisquer alegações de fraude ou falsidade ideológica em nosso quadro executivo». «Fraude?» A palavra atingiu Conceição como um tapa. «Estão me acusando de fraude?» Regina, que até então permanecera calada, apressou-se em esclarecer. «Ninguém está fazendo acusações definitivas, Conceição. Estamos apenas seguindo o protocolo. Toda denúncia precisa ser investigada. E como pretendem investigar minha fluência em idiomas que vocês mesmos não falam?» perguntou Conceição, controlando a voz para não demonstrar o quão abalada estava. «Contratamos avaliadores externos independentes», explicou Fernando. «Especialistas certificados em cada um dos idiomas que a senhora alega dominar. A senhora será submetida a testes formais de proficiência», completou Cristina. «Os resultados serão comparados com o nível que a senhora declarou possuir». Conceição respirou fundo, tentando processar a situação. «Quando serão esses testes?» «Amanhã», respondeu Cristina. 9 horas. Reservamos o dia inteiro». «Tão rápido?» Conceição não conseguiu esconder a surpresa. «E se eu tivesse compromissos agendados?» «Esta questão tem prioridade», afirmou Cristina categoricamente. «Até que seja resolvida, a senhora está temporariamente afastada de quaisquer negociações internacionais». «Estou sendo suspensa?» A voz de Conceição finalmente falhou. «Afastada? Administrativamente», corrigiu Regina. «Com remuneração integral, é procedimento padrão». Conceição olhou para cada um dos presentes, tentando decifrar o que realmente estava acontecendo. Regina parecia genuinamente desconfortável. Fernando mantinha uma expressão neutra, profissional. Mas nos olhos de Cristina havia algo mais, uma satisfação mal disfarçada que confirmava as suspeitas de Conceição. «Onde está Rodrigo?» perguntou finalmente. «O presidente deveria estar presente em uma reunião deste tipo, não?» «O Sr. Menezes está em Singapura», respondeu Cristina. «Foi informado da situação e autorizou o procedimento». «Entendo». Conceição levantou-se. «Estarei aqui amanhã às 9 horas para os testes».
Uma última coisa, acrescentou Cristina, também se levantando. Por razões óbvias, pedimos discrição absoluta sobre este assunto. Nada de comentários com colegas ou subordinados. Conceição assentiu rigidamente e saiu da sala sem dizer mais nada. No corredor, suas pernas tremiam tanto que precisou se apoiar na parede por um momento. A humilhação queimava em seu peito como ácido. Depois de tudo que fizera, depois de todos os resultados que entregara, ainda era vista com suspeita, ainda precisava provar seu valor. De volta ao seu escritório, fechou a porta e sentou-se, tentando controlar a respiração. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Tainá perguntando se poderiam jantar juntas naquela noite. Conceição não conseguiu responder. Como contaria à filha o que estava acontecendo? Como explicaria que, apesar de todo o seu sucesso recente, ainda era tratada como uma impostora? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Débora. Conceição? Está tudo bem? Você parece pálida. Estou bem, mentiu. Só se preciso de um momento. Débora hesitou. Rodrigo me ligou de Singapura. Pediu para verificar como você estava depois da reunião com Cristina. A informação pegou Conceição de surpresa. Ele sabia sobre o que seria a reunião? Não. Entrou em detalhes, mas parecia preocupado. Respondeu Débora. Pediu para dizer que volta em 2 dias e que confia plenamente em você. Aquelas palavras trouxeram um pequeno conforto, mas não diminuíram a ansiedade que Conceição sentia sobre os testes do dia seguinte. Quando Débora saiu, ela finalmente respondeu à mensagem de Tainá. Vamos jantar sim. Tenho algo importante para conversar. Naquela noite, em um pequeno restaurante perto do novo apartamento, Conceição relatou à filha o ocorrido. Isso é absurdo, exclamou Tainá indignada. Depois de tudo que você já provou, como podem questionar suas habilidades a esta altura? Como dizem, filha, para pessoas como eu não basta ser boa, preciso ser excepcional e mesmo assim, sempre haverá quem duvide. Quem você acha que fez a denúncia? Conceição, suspirou. Tenho minhas suspeitas. Há vários executivos que nunca aceitaram minha promoção. Alguns antigos candidatos ao cargo que foi criado para mim, mas não importa. Amanhã farei os testes e provarei que sou exatamente quem disse ser. E se... Tainá hesitou. E se não for bem em algum teste? Você aprendeu sozinha, sem método formal. Esses avaliadores provavelmente seguem critérios acadêmicos. Era uma preocupação legítima que assombrava Conceição desde a reunião. Então lutarei. Se tentarem me derrubar por causa de tecnicalidades, mostrarei que resultados práticos importam mais que certificados. Na manhã seguinte, Conceição chegou à Tec Brasil às 8h30, vestindo seu melhor conjunto, um tailleur azul marinho com uma camisa branca impecável. Havia dormido pouco, mas dedicara parte da madrugada a revisar vocabulário técnico nos idiomas que seriam testados. Na recepção, foi direcionada a uma sala de reuniões no 15º andar, longe de seu escritório e dos olhares curiosos de colegas. Lá encontrou Cristina, Fernando, Regina e 6 pessoas desconhecidas, os avaliadores, presumiu. Bom dia, cumprimentou com a cabeça erguida, recusando-se a demonstrar o nervosismo que sentia. Cristina fez as apresentações formais. Mas avaliadores eram professores universitários e tradutores profissionais, cada um especializado em um dos idiomas que Conceição afirmava dominar. O processo será dividido em etapas, explicou Fernando. Primeiro avaliações escritas, depois orais. Por fim, testes práticos simulando situações de negócios internacionais. Compreendo, respondeu Conceição. Podemos começar. As próximas 6 horas foram as mais exaustivas da vida de Conceição. Cada avaliador atestou minuciosamente. Redações, compreensão de textos técnicos, conversações sobre temas complexos, traduções simultâneas. A cada novo teste, sentia-se mais esgotada, mas também mais confiante. Anos de dedicação. Autodidata não a haviam traído. Por volta das 16 horas, os avaliadores reuniram-se em outra sala para deliberar, deixando Conceição sozinha com Regina, que lhe ofereceu água
e um sanduíche. Como se sente? Perguntou a diretora de RH. Honestamente, exausta e indignada, respondeu Conceição. Não devia estar passando por isso. Regina assentiu. Se serve de consolo, nem todos apoiaram esta investigação. Alguns de nós argumentaram que seus resultados práticos já eram prova suficiente. Alguns de nós, repetiu Conceição. Não você, aparentemente. Minha posição é complexa, respondeu Regina. Como diretora de RH, preciso garantir que os processos sejam seguidos. Mas, pessoalmente, fez uma pausa significativa. Acredito que isto é um desperdício de recursos e uma injustiça com você. 30 minutos depois, os avaliadores retornaram, junto com Cristina e Fernando. Os rostos sérios não revelavam o resultado. Conceição endireitou a coluna, preparando-se para qualquer cenário. Os avaliadores chegaram a uma conclusão, anunciou Fernando formalmente. O professor que avaliara russo foi o primeiro a falar. A proficiência da senhora Oliveira em russo é de nível C2, equivalente a um falante nativo educado. Sua compreensão de nuances culturais e vocabulário técnico é excepcional. 1 a 1, os outros avaliadores apresentaram conclusões semelhantes. Em todos os idiomas principais, inglês, espanhol, francês, alemão, mandarim, italiano, Conceição demonstrara nível avançado ou nativo. Em japonês e árabe, como ela própria havia declarado, seu nível era intermediário alto. Em síntese, concluiu a coordenadora dos avaliadores, não apenas confirmamos as habilidades linguísticas declaradas pela senhora Oliveira, como ficamos impressionados com sua capacidade autodidata. É um caso extraordinário de aprendizado autônomo. Conceição manteve a expressão neutra, embora por dentro sentisse uma mistura de alívio e vindicação. Olhou diretamente para Cristina, cujo rosto havia perdido parte da segurança anterior. Então está confirmado que não houve fraude ou falsidade em minhas declarações, afirmou Conceição, fazendo questão de usar as mesmas palavras acusatórias que ouvira no dia anterior. Os resultados falam por si, interveio Regina rapidamente. A denúncia foi refutada. Você está imediatamente reintegrada a todas as suas funções, com nossas sinceras desculpas pelo transtorno. Agradeço a confirmação, respondeu Conceição formalmente. Posso me retirar agora? Tenho muito trabalho acumulado. Certamente, concordou Fernando. Novamente pedimos desculpas pelo inconveniente. Conceição levantou-se e dirigiu-se à porta, mas antes de sair, virou-se para Cristina, que permanecia em silêncio. Diretora Portela, uma pergunta. Se eu tivesse diploma de Harvard, mas não falasse os idiomas que alegava, eu teria sido submetida ao mesmo escrutínio? Sem esperar resposta, saiu da sala, deixando um silêncio pesado para trás. Ao final daquele exaustivo dia, Conceição não foi diretamente para casa. Apesar do cansaço físico e emocional, sentia uma necessidade urgente de reflexão. Caminhou até um pequeno parque próximo à empresa e sentou-se em um banco, observando o pôr do sol paulistano filtrado pela poluição, um espetáculo de cores intensas que parecia refletir o turbilhão dentro dela. Sentimentos contraditórios se mesclavam. Orgulho por ter provado seu valor mais uma vez, raiva pela humilhação desnecessária e uma inquietação persistente sobre seu futuro na Tec Brasil. Será que sempre seria testada, sempre vista com desconfiança? Valeria a pena continuar lutando para provar seu valor em um ambiente onde parte da liderança claramente não a queria? O celular vibrou. Uma mensagem de Rodrigo. Soube dos resultados, nunca duvidei. Conversamos quando eu voltar amanhã. A mensagem trouxe um pequeno conforto, mas não diminuiu sua inquietação. Digitou uma resposta breve agradecendo e guardou o telefone. Precisava daquele momento sozinha, longe de tudo e todos, para reorganizar seus pensamentos. No dia seguinte, Conceição chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Precisava compensar o dia perdido e, honestamente, queria evitar encontros desnecessários nos corredores. A notícia sobre os testes já havia se espalhado. O mundo corporativo tinha seu próprio sistema eficiente de comunicação informal. Por volta das 10 horas,
Rodrigo bateu à sua porta. Parecia cansado da viagem, mas seu sorriso era genuíno. Posso entrar? Claro, Rodrigo. Ele fechou a porta atrás de si e sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Acabei de chegar de Singapura e vim direto falar com você. Lamento profundamente pelo que aconteceu. Você autorizou os testes, observou. Conceição, sem hostilidade, apenas constatando um fato. Rodrigo suspirou. Tecnicamente, sim. Cristina me ligou dizendo que havia uma denúncia formal e que o procedimento padrão exigia investigação. De Singapura, com informações limitadas, autorizei o protocolo, mas jamais imaginei que seria conduzido daquela forma. Como deveria ter sido conduzido, então? No mínimo, com discrição e respeito. No máximo, nem deveria ter acontecido. Sua competência já havia sido demonstrada repetidamente em situações reais. Conceição assentiu, apreciando a franqueza. O que acontece agora? Isso depende parcialmente de você, respondeu Rodrigo. Se quiser formalizar uma reclamação contra Cristina por conduta inadequada, apoiarei totalmente. Há evidências suficientes de que ela ultrapassou limites éticos. E se eu não quiser criar mais confronto? Então tomarei outras medidas para garantir que situações como essa não se repitam. Mas antes preciso saber, você ainda quer continuar na Tech Brasil? A pergunta pegou Conceição de surpresa. Não havia considerado seriamente a possibilidade de sair, mas percebeu que a dúvida estava lá, em algum canto de sua mente. Estou refletindo sobre isso, admitiu. Não sei se quero continuar em um ambiente onde serei constantemente questionada e testada, além do que qualquer outro funcionário seria. Rodrigo inclinou-se para a frente. Entendo perfeitamente. E se você decidir que seu caminho está em outro lugar, respeitarei. Mas antes de tomar uma decisão, gostaria de compartilhar algo com você. Levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a vista da cidade por alguns instantes, antes de continuar. Quando te vi pela primeira vez, traduzindo fluentemente para aquele executivo russo, percebi que havia encontrado algo extraordinariamente raro. Talento puro, moldado pela vida real, não por instituições. Você me fez questionar quantos outros talentos excepcionais passamos despercebidos todos os dias porque não se encaixam no molde tradicional que valorizamos. Virou-se para encará-la. Sua presença na Tech Brasil já está mudando nossa cultura corporativa. Funcionários que escondiam suas origens, habilidades e conhecimentos não convencionais começaram a se manifestar, como Ana Paula do Marketing, que agora lidera nosso projeto na Bolívia. Isso é gratificante, admitiu Conceição. É mais que gratificante, é transformador, enfatizou Rodrigo. E por isso tenho uma nova proposta para você. Conceição ergueu as sobrancelhas, curiosa. Quero criar um programa formal de identificação e desenvolvimento de talentos não convencionais dentro da Tech Brasil. Pessoas que, como você, possuem habilidades extraordinárias, mas foram sistematicamente ignoradas pelo mercado por falta de credenciais tradicionais. Fez uma pausa. E quero que você o lidere. Eu? Conceição estava genuinamente surpresa. Liderar um programa? Quem melhor? Você viveu essa realidade. Conhece de perto os obstáculos, o preconceito, as barreiras invisíveis. E mais importante, você provou que é possível superá-los. A proposta era tentadora, mas Conceição hesitou. E Cristina? E os outros diretores que claramente me veem como uma anomalia no sistema? Cristina terá que se adaptar ou enfrentar consequências. Quanto aos outros, deixe-os comigo. Rodrigo sorriu. Os resultados que você trouxe nos últimos meses falam mais alto que qualquer resistência. Conceição permitiu-se alguns momentos para absorver a proposta. Era mais que uma promoção. Era uma oportunidade de criar impacto sistêmico, de abrir portas para pessoas como ela. Preciso pensar, disse finalmente. Não é uma decisão simples. Compreendo perfeitamente. Tome o tempo que precisar. Naquela noite, Conceição e Tainá tiveram uma longa conversa sobre a proposta. A filha, que terminara recentemente a faculdade de enfermagem e iniciara seu primeiro emprego em um hospital público,
estava extasiada com a possibilidade. Mãe, é perfeito para você. Imagine quantas vidas você pode transformar. Também será uma batalha constante, ponderou Conceição. Estarei desafiando estruturas profundamente enraizadas. E desde quando você tem medo de batalhas? Rebateu Tainá. Sua vida inteira foi uma luta contra expectativas e limitações impostas. A diferença é que agora você terá poder real para mudar o sistema. As palavras da filha ressoaram profundamente. Na manhã seguinte, Conceição enviou uma mensagem. A Rodrigo: aceito o desafio, quando começamos? A resposta veio imediatamente. Excelente! Reunião às 14 horas para definirmos os primeiros passos. O programa, batizado de Talentos Invisíveis, foi oficialmente anunciado 2 semanas depois, em uma cerimônia que reuniu toda a diretoria da Tec Brasil. Conceição, agora com o título de Diretora de Desenvolvimento de Talentos Não Convencionais, apresentou a iniciativa com confiança e eloquência, em português e inglês, alternando naturalmente entre os idiomas para demonstrar na prática o valor de habilidades diversas. Este programa não é sobre caridade ou responsabilidade social, explicou. É sobre competitividade e inovação. Estamos ignorando um vasto reservatório de talentos simplesmente porque eles não seguiram os caminhos tradicionais que estamos acostumados a valorizar. A iniciativa teve repercussão imediata. Funcionários terceirizados, assistentes administrativos, recepcionistas, pessoas tradicionalmente ignoradas pelo radar corporativo, começaram a se manifestar, revelando habilidades surpreendentes. Uma recepcionista que criava softwares de automação em seu tempo livre. Um segurança com extraordinária habilidade para a resolução de conflitos, desenvolvida em seus anos como mediador comunitário. Uma copeira com notável talento para análise de dados, autodidata através de cursos online gratuitos. Em 6 meses, o programa havia identificado e promovido internamente 27 funcionários, criando posições que aproveitavam seus talentos únicos. O impacto na cultura organizacional foi profundo. Departamentos que nunca haviam interagido começaram a colaborar. Hierarquias rígidas tornaram-se mais fluidas. A Tec Brasil começou a ganhar reconhecimento no mercado como uma empresa verdadeiramente inovadora, não apenas em seus produtos, mas em sua abordagem ao capital humano. Para Conceição, a transformação pessoal foi igualmente significativa. A mulher que por anos havia limpado os corredores sem ser notada, agora caminhava pelos mesmos espaços como um símbolo de mudança. Seu escritório, agora maior e localizado no andar da diretoria, mantinha um pequeno lembrete de onde tudo começara. Seu antigo crachá de funcionária terceirizada, emoldurado discretamente em uma prateleira. Numa tarde de sexta-feira, quase 1 ano após sua surpreendente ascensão, Conceição foi convidada a discursar em um congresso nacional de gestão. De pessoas, no imenso auditório lotado, compartilhou sua história sem rodeios, a pobreza, as oportunidades negadas, os anos de invisibilidade e, finalmente, o momento em que alguém enxergou além das aparências. O verdadeiro desperdício nas empresas brasileiras não é de materiais ou dinheiro, concluiu. É de potencial humano. Quantos talentos extraordinários estão escondidos atrás de uniformes, de sotaques, de origens humildes, de históricos não convencionais. Quantas mentes brilhantes estamos perdendo simplesmente porque não sabemos ou não queremos enxergar além dos diplomas e certificados? A plateia aplaudiu de pé. Entre os presentes, Cristina Portela observava com uma expressão difícil de decifrar. Não mais hostil, talvez até respeitosa, mas ainda claramente desconfortável com a revolução silenciosa que Conceição representava. Após o evento, enquanto Conceição recolhia suas anotações, uma jovem aproximou-se timidamente. Senhora Oliveira, posso falar com você 1 minuto? Claro. Meu nome é Juliana. Trabalho como auxiliar de limpeza em um hospital enquanto termino meu técnico em enfermagem. A jovem hesitou nervosa. Sua história parece tanto com a da minha mãe. Ela também é faxineira, também fala vários idiomas, que aprendeu sozinha.
Espanhol, italiano, francês. E onde ela trabalha? Perguntou. Conceição, genuinamente interessada. Em um hotel há 15 anos, ninguém lá sabe das habilidades dela. Ela tem vergonha de mencionar. Juliana enxugou uma lágrima. Sempre tive vergonha de falar sobre o trabalho dela, até hoje. Conceição. Tocou gentilmente o ombro da jovem. A vergonha nunca deveria ser de quem trabalha honestamente, Juliana. Deveria ser de quem não enxerga o valor das pessoas, além de suas funções. Entregou à jovem seu cartão. Peça para sua mãe me ligar. O programa Talentos Invisíveis está sempre procurando pessoas extraordinárias. Ao retornar à Tec Brasil, naquela tarde, Conceição encontrou uma surpresa aguardando em seu andar. A placa ao lado de sua sala havia sido substituída. A nova, maior e mais elegante dizia: Conceição Oliveira, diretora de Desenvolvimento de Talentos Não Convencionais e Diversidade Linguística. Rodrigo esperava ao lado da porta com um sorriso. Uma pequena atualização para refletir o mau impacto do seu trabalho. O que acha? Conceição sorriu tocando a placa dourada. Acho que finalmente estou exatamente onde deveria estar. Naquela noite, em seu novo apartamento, agora próprio, não mais alugado, Conceição sentou-se na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes de São Paulo. Tainá, que agora dividia seu tempo entre o hospital e um mestrado em enfermagem, juntou-se a ela. No que está pensando, mãe? Em como a vida dá voltas, respondeu Conceição. Há um ano eu limpava o chão daquele prédio. Hoje ajudo a transformá-lo. Você sempre foi muito mais do que seu trabalho permitia mostrar, disse Tainá, abraçando a mãe. A diferença é que agora o mundo pode ver. Conceição sorriu, pensando em todas as outras mulheres e homens invisíveis espalhados pela cidade à sua frente. Pessoas com talentos extraordinários escondidos por uniformes, por preconceitos, por falta de oportunidades. Seu trabalho estava apenas começando. Sabe o que mais me emociona? Perguntou segurando a mão da filha. Não é o reconhecimento pessoal, o salário, o status. É saber que talvez, só talvez, esteja